Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Amigos e amigas queridos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Verdade e Luz, essa nossa edição de número 42 do ano de 2025. Hoje no nosso programa contamos com a minha presença, Edgartão, as participações de nossos amigos André Zola, João Boreço e a de Gilberto Silva, que dirige os trabalhos técnicos. Nós, como sempre, queremos agradecê-los pela audiência, pela participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que, como vocês todos já sabem, encontra-se disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos reflexiva mensagem intitulada Jesus e Tolerância, extraída do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 6º, que trata da lei da destruição, apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de número 760 a 763, encontradas no item 7, que trata sobre a pena de morte. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 20, intitulada O Companheiro. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa, estamos no capítulo que trata sobre pais e filhos, no item sobre desigualdades sociais e integração social. Nós agradecemos a sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nesse nosso programa de número 42, abrimos então o editorial com o tema Jesus e Tolerância, uma mensagem extraída do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em termos de psicologia profunda,
A questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra, a partir daí, em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, libertar-se da falta que lhe pesa, como culpa na economia, na consciência. A culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades desprezíveis, causadoras de desgraças de vária ordem, esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa, por automatismos, os processos reparadores para si mesmo. Apesar de tudo, compadecido, os amou, envolvendo-os em ternura e ensinando-lhes as técnicas de libertação para adquirirem paz. Contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos ocultos de vingança-prazer, em constatar a fraqueza dos outros indivíduos, que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Certamente, há tribunais e autoridades credenciadas para o Ministério de Saneamento Moral da sociedade, encarregadas dos processos que envolvem os delituosos, e os julgam, estabelecendo em seus instrumentos reeducativos, jamais punitivos, pois que, se o fizessem, incidiriam em erros idênticos, se não mais graves. O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem ainda lobo do seu irmão. O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. A proposta é rigorosa, portadora de claridade evidente, que não concede pauta a qualquer fuga de responsabilidade. Ele próprio, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, ao invés de a julgar, tomou-se de compaixão e ajudou-a. Naturalmente, não solucionou todos os problemas, nem atendeu a todos, como eles o desejavam. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Dando então continuidade ao programa de número 42, agora no bloco de estudo do Livro dos Espíritos. Nós nos debruçamos em torno das questões propostas por Allan Kardec aos espíritos reveladores, e no programa de hoje nós vamos estudar, dar continuidade
ao capítulo 6º, que trata da lei de destruição, entrando num item de número 7, que trata sobre a pena de morte. Nós então vamos direcionar a nossa primeira pergunta, a de número 760, ao nosso amigo João Boreço, e Kardec aqui, ele a elabora da seguinte maneira: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E os amigos espirituais responderam: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. E Kardec, após essa resposta, ele faz um comentário e diz assim: sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados. E a natureza dos crimes, aqui sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a injustiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempo, que ainda não vão muito longe. Não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Bom, queridos irmãos, na verdade, a gente realmente pode comparar a pena de morte como um ato da inferioridade humana. E com o passar do tempo, e na medida que os homens forem evoluindo, tanto a pena de morte como outras leis que se ajustam com ela vão desaparecer aos poucos da face da terra. Apesar de que na grande maioria dos países isso já acontece. E nós podemos ver que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então, podemos dizer, 168 anos. E de lá para cá muita coisa mudou, com certeza. Mas a gente não pode fugir à realidade que as leis que existem no mundo são por necessidade dos próprios homens, pelo patamar de evolução que eles se encontram. E a pena de morte, podemos dizer que é um ato monstruoso, mas Deus permitiu que fosse criada pelos homens para despertar almas que se encontram vivendo na violência. E os próprios homens, pela forma que vivem atraindo situações que, por vezes, os dirigentes das nações não desejariam que lhes fossem impostas. E as leis humanas, elas não passam de instrumentos para que os homens, eles pedem pelos seus atos na vida que levam. As leis duras, e que às vezes nos parecem desumanas, ainda são necessárias por causa dos infratores, por enquanto incorrigíveis. E a pena de morte e penas violentas, como já falamos, ela vai desaparecer no momento certo. E como disse ainda Kardec também, por enquanto o progresso social fica muito a desejar. Isto em razão dos espíritos que estão encarnados no mundo. Agora, quando eles melhorarem, tudo vai ficar mais fácil. E a vida no planeta Terra passará a ser uma cópia da harmonia dos céus, onde Deus e Cristo ficarão mais visíveis e nós todos seremos integrados num único rebanho de luz. Obrigado pelos comentários, pelas suas importantes considerações. Nós vamos dar continuidade a esse bloco com a pergunta 761, também dentro dessa mesma temática, sobre a pena de morte. Pergunta essa cuja resposta vai ser trazida pelo nosso amigo André Zola e os comentários também oportunamente. Vejamos aqui a pergunta que Kardec elabora. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Zola, por favor. E os espíritos da codificação respondem: há outros meios de se preservar do perigo, sem matar.
É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Amigos ouvintes, telespectadores, amigas ouvintes e telespectadores do programa Verdade e Luz, Edegardão, João Boreço. Aqui parece o óbvio, né? Nós respondermos, né, que realmente é preciso abrir a porta para o arrependimento. É natural que a nossa resposta traga isso, porque é algo que a nossa sensibilidade assim entende. Agora, trazendo para um campo do dia a dia, do cotidiano, daquilo do estágio em que estamos, da sociedade que somos, do país que moramos e assim sucessivamente. Pela nossa capacidade de lidar com estas hoje, sim, é possível evitar, é possível não ter a pena de morte, mas segregar da sociedade criaturas e espíritos ainda rebeldes, endurecidos, agressivos, violentos, também é o caminho que se apresenta. E nós temos ambientes que reúnem essas criaturas espalhados pelo país. E eles ali estão expurgando, pagando uma conta para o mal que fizeram para a sociedade. Agora, o processo de tratá-los, de cuidar, de desenvolver neles uma nova perspectiva, um novo olhar, que isso favoreça o arrependimento, estamos muito distantes. Ainda nos falta andar mais como sociedade. E tratar esse arrependimento é tratar ele desde o berço, desde quando nasce uma sociedade, desde quando essas criaturas como nós nos apresentamos para o meio social, propiciando uma educação adequada, uma alimentação apropriada, um ambiente social favorável, o cultivo de uma fé e de uma crença, dando estruturas e elementos que possam lá na frente, ante a equívocos cometidos, despertar, fazer nascer, fazer germinar essa semente e aí sim dar-lhe uma mudança de atitude e de comportamento. De fato, não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Na nossa opinião, não. Mas quando segrega, reserva e busca meios de preservar a sociedade destas situações, é o meio que esta sociedade tem hoje para lidar com algo complexo, difícil, que do estágio em que estamos e do olhar apenas regular, consciencioso que temos, ele ainda é um pouco limitado para o tamanho da complexidade que esses problemas se apresentam hoje no ambiente de todos nós. Isso mais uma vez, as suas ponderações sempre equilibradas e justas. Olha, eu gostaria só de destacar, incentivando aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, para que leiam uma mensagem encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Lá no item 14, uma mensagem de Isabel de França, intitulada Caridade para com os Criminosos. É uma das mensagens mais bonitas, mais incentivadoras e reflexivas do Evangelho sobre esse tema, e eu estimulo os amigos a, se puderem, evidentemente, assim desejarem, que possam lê-la, a mensagem, para melhor dilatação do entendimento sobre um tema tão sensível e delicado como esse. Obrigado, Zola, obrigado, João Boreço. Nós vamos então a um rápido intervalo, retornando nesse segundo bloco de estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade às nossas cogitações. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você.
Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. De volta então ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos hoje nesse programa de número 42, o programa Verdade e Luz, debruçando-nos sobre a pena de morte, no item número 7 do capítulo 6 da Lei de Destruição, contida esse item e essa lei na terceira parte do Livro dos Espíritos, que versa sobre as leis morais. A pergunta, então, que nós vamos formular aqui, aliás, formulada por Kardec, nós vamos repeti-la para a devida resposta e os comentários patrocinados pelo nosso amigo João Boresso, é a seguinte: 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? João. Os amigos espirituais responderam: necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Caros amigos, leis melhores criadas, as leis serão criadas melhores pelos homens na medida que a sociedade vai alcançando melhores níveis morais. Agora, compete o tempo, bem devagar mesmo, ir modificando as criaturas, para que depois essas mesmas criaturas comecem a entender que elas próprias devem se esforçar para conquistar lugares melhores na sua trajetória face da Terra. Agora, se ainda existe a pena de morte em alguns países, em algumas regiões, é um dos meios para a educação dos homens. Mas convém aqui a gente esclarecer que nós estamos estudando a pena de morte à luz da doutrina espírita. E nós temos que acreditar que se ela existe em certos lugares, é porque Deus ainda assim permite. Não temos como entender de outra forma. É a própria razão nos esclarece que somente Deus comanda tudo. E os homens somente servem de instrumentos para tudo isso. Então nós devemos sempre lembrar o que Jesus prometeu. E com certeza ele prometeu e vai cumprir fielmente que nenhuma das suas ovelhas se perderá. No entanto, os processos para elas acordarem para a luz do amor são, do ponto de vista humano, dolorosos. E na proporção que o homem se instrui, se educa, cada vez vai precisando menos de meios drásticos, de presídios, de enfermidades e mesmo dos flagelos, onde podemos incluir as guerras fratricidas. Então, ainda temos muito que estudar sobre as leis de Deus, dirigidas por Cristo para nós, encarnados e desencarnados, na Terra ou em sua atmosfera. Então, irmãos, importante, vamos nos melhorar moralmente para que a pena de morte desapareça o quanto antes. Não só a pena de morte, as outras leis que nós não desejamos que tenham. Obrigado mais uma vez, então, viu, João Boresso, sobre suas considerações. Nós vamos aqui, amigos, para a última pergunta desse bloco, desse nosso segundo bloco
do estudo do Livro dos Espíritos, a de número 763. Kardec a elabora assim: a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? André Zola, por gentileza. Os espíritos da codificação respondem: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça, frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar a peso de sofrimento a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesse vivido naqueles tempos, acharias tudo natural, e talvez, como juiz, tivesses feito outro tanto. É assim que o parece justo numa época, parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso, e se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. A nossa história de humanidade, ela é marcada por relatos de vencedores e não há relato de perdedores. Os vencedores da humanidade, que são hoje tidos como guerreiros, como impérios, se impuseram perante os homens à custa da violência, utilizando-se da força, da arma, da morte como meio para o domínio. E isto fazia com aqueles que não eram vítimas disso sentirem medo, opressão e se sujeitar ao domínio. Ao longo da história da humanidade, nós fomos experimentando o quanto isto causava de medo, transtorno e dor em nós mesmos. E começamos a compreender que deveríamos trabalhar para mudar isso. Nós, espíritas, somos reencarnacionistas. Então é impossível dizer que na história da humanidade, na nossa história, parte dela não fizemos. Podemos ter sido vítimas ou algozes, e vítimas e algozes desta mesma violência. Isso nos trouxe marcas conscienciais importantes. Isso faz parte do nosso inconsciente, do nosso subconsciente e do nosso consciente coletivo, aonde fomos percebendo que, pouco a pouco, atitudes violentas, mortes, deveriam ser minimizadas e evitadas. Hoje, nós, enquanto humanidade, ainda em muitas regiões deste globo, se causa morte, se impõe terror, se faz guerras, tentam-se um dominar o outro, próprio de um mundo de provas e expiação. A pergunta que fica é o quanto eu, individual eu, consigo olhar para isto e não reagir de forma violenta, de forma instintiva, de forma histórica e tomar atitudes e pensamentos violentos. O quanto eu ainda estou naquele tempo de barbárie. As barbáries foram tantas que, em nome de uma fé, não fomos capazes de respeitar a fé do outro, aonde a mesma fé e a lei dizia não matarás. Isso hoje ainda acontece na humanidade em nome da fé, dando-nos mostra da nossa condição pequena. E é importante no estudo deste assunto, neste conjunto de argumentos que estamos apresentando, uma reflexão. Alguns são submetidos a provas duríssimas e expostos estão à violência. Os seus estão expostos à violência. Pais perdem filhos, filhos perdem pais, mães são submetidas. É uma sociedade vítima dela mesma. Como se sentem as vítimas? Como elas se apresentam? Como está isso no seu interior, no seu coração? É comum se pedir justiça, e é natural que se peça justiça, mas que se peça uma justiça de tempos atuais, que se peça uma justiça adequada ao momento pelos quais já passamos, por aquilo que já enfrentamos, por aquilo que já fomos causadores, causas e consequências. É bom que a gente olhe para a nossa história
E no pleno direito do nosso livre-arbítrio, saibamos sempre que Deus quer o bem, Deus quer a vida. A escolha da morte por atitude é do homem. É uma escolha do homem no exercício do seu livre-arbítrio. Pensemos nisso. Excelentes cogitações, Ola. Eu ressalto ainda, rapidamente, a lembrança da passagem da mulher adúltera no capítulo 8 do Evangelho de João. Somente o Evangelho de João traz essa passagem. E eu quero ressaltar aqui, amigos e amigas, Zola e João Boreço, que ali aquela mulher foi condenada à morte. E nós sabemos o que Jesus ensina naquelas circunstâncias. Essa é uma passagem que vale a pena ler e que vale a pena também nós refletirmos com muita segurança, com muita sensibilidade. E uma outra questão que eu acho também fundamental é recordar que Jesus foi condenado à pena de morte. Portanto, vejamos as posturas que a sociedade àquela época apresentava e que a nossa hoje igualmente apresenta. Felizmente, como nós sabemos, evidente, Jesus declara a morte da própria morte, portanto, né? Quando Jesus ressuscita, ele está declarando, está mostrando, está apresentando a morte da morte. Pensemos nisso, portanto, conforme as considerações do nosso amigo André Zola e também do nosso amigo João Boreço. Muito obrigado mais uma vez aos dois. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Nos dirigindo agora ao quadro Momento Evangélico, nós estamos apresentando as mensagens contidas no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagens estas trazidas pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. Nós estamos na lição de número 20, cujo título é O Companheiro. E as lições aqui sempre resgatam um versículo evangélico para que então, a partir daí, Emmanuel, o autor das digressões, das reflexões, faça as suas próprias observações. O versículo por ele anotado é o de número 33, do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, palavras de Jesus: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro disso. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração.
Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Bem, amigos e amigas, nós temos aqui mais uma mensagem, uma reflexiva mensagem apresentada por Emmanuel, de uma lição também igualmente extraordinária de Jesus, que nunca perdi a oportunidade de ensinar. E me parece aqui, eu dirijo essa pergunta ao nosso amigo João Boresso, para que ele trace algumas considerações, mas me parece aqui, João, a proposta apresentada por Jesus é de reciprocidade do bem. João. Olha, Edgar, isso daí, pelo que eu vi, ele nos leva a uma reflexão, principalmente a respeito da nossa família próxima e da família universal. Como você disse, né? Ele quer reciprocidade, que os outros façam para nós e que nós façamos para os outros, principalmente o bem, e vice-versa também. E a gente sabe que a obra de Deus, ela é realizada na comunhão, e ele confia em todos nós. E ele apresenta, podemos dizer, essa senha para que nós sejamos congregadores de corações e braços no trabalho da seara divina. Nós formamos, então, uma grande família sobre o comando e a derivação do Pai Único, Todo-Poderoso. E ele é soberanamente justo e bom. E Emmanuel, ele remonta-nos à nossa origem, certamente para que nos lembremos de viver como irmãos. E Jesus nos ensina, então, que se ama o Pai através do amor aos seus filhos de modo indistinto. Podemos trazer aqui a parábola do servo cruel, que nos diz muito sobre isso. Um servo perdoado por seu rei trata com desumanidade um devedor seu. Será que nós agimos assim também? Será que o nosso rigor fere e desmotiva as pessoas? Deus, queridos amigos, ele doa tempo e oportunidade. Só que ainda a gente não tem sabido ser tolerante nem com aqueles que seguem aos nossos lados, que estão ali no nosso caminho, conosco ali. Então a gente deve aprender sempre a aceitação a todos, sem nos colocarmos em condições morais de julgar, de modificar a quem quer que seja. E nós temos que ter consciência sempre, porque ainda a gente pensa dessa forma, e a gente julga muito as pessoas de forma parcial, de forma injusta. E a sabedoria nos diz, né, que a reforma de cada um e a nossa, ela tem o seu tempo. A gente não pode ficar exigindo muito das pessoas, coisas como você disse, que a gente não faz. Então, nós temos sempre que ter em mente, Edgar, Zola, queridos amigos, o roteiro da caridade. E o roteiro da caridade, ele não deixa dúvidas de que é no convívio que aprendemos a aceitar, a cuidar, a superar a personalidade e, finalmente, amar. Então, Jesus, em sua misericórdia, ele vela, ele guia-nos para que treinemos sem restrições o amor que ele, o Pai, nos dedicam. Que nós temos que passar isso para as outras pessoas também. Boresso, obrigado por, mais uma vez, trazer os seus comentários em torno de tão relevante temática. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade?
Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Amigos e amigas, o nosso programa Verdade e Luz, a edição de número 42 do ano de 2025, dá continuidade aqui aos seus estudos, às suas reflexões, adentrando ao bloco Diálogo à Luz do Espiritismo. Esse quadro, ele se debruça sobre comentários que Divaldo Franco, o saudoso médium baiano, desenvolve num livro organizado por Cláudia Saigusa, cujo título é Divaldo Franco Responde, volume 2. Nós estamos então no item que trata sobre pais e filhos, desigualdades sociais e integração social, e a pergunta formulada a Divaldo Franco é a que se segue aqui. A Mansão do Caminho é uma obra imensa, gigantesca, onde vocês não só oferecem a parte material, como também acompanham a reestruturação da família. O trabalho é com a criança, mas há o desenvolvimento dos pais da criança. Como isso acontece, Divaldo? Olha, aí Divaldo Franco respondeu: por meio dos condicionamentos para o bem. A criança fica conosco somente se os pais trabalharem, normalmente a mãe, já que o pai quase sempre é o zangão, que fecundou a mulher e foi-se embora. É a mãe quem fica com a carga, ou a avó, porque também acontece de a mãe abandonar o filho. Por isso, condicionamos o amparo ao labor da pessoa responsável e procuramos controlar pela carteira de trabalho. Quando o indivíduo perde o emprego, ajudamos-lo a conseguir outro e deixamos claro que, se o perder novamente, também irá ficar sem nossa ajuda. Claro que isso não acontece na prática, porque a criança não pode ser penalizada pela leviandade dos pais. Por outro lado, entramos em contato com o juizado de menores para que advirta esses genitores negligentes. Continua Divaldo respondendo. Detemos esse direito porque a Mansão do Caminho lhes oferece tudo. A criança chega às 7 horas da manhã e sai às 5h30, levando para casa café, leite e açúcar diariamente, mesmo depois de receber as 2 refeições básicas e 2 lanches durante o dia. Por isso, temos que educar os responsáveis para que se dignifiquem, caso contrário, cria-se um círculo vicioso. Eu estive certa feita numa instituição e uma pessoa entusiasmada me disse: olha, Divaldo, esta aqui é a neta da senhora que nós começamos a atender há muitos anos. E eu perguntei, mas como você conseguiu manter a miséria 3 gerações? Se a avó era pedinte, tudo bem, mas a filha não poderia ser pedinte, ela teria que ser promovida, porque sempre há trabalho para quem o deseja, porque o necessitado não trabalha. Então, seguimos a frase oportuna incerta em O Evangelho segundo o Espiritismo: transformai em salários as vossas esmolas. Muito bem. Interessante temática. Ela carrega aqui, Zola, porque eu gostaria de ouvi-lo, ela carrega aqui uma programação, ou ainda um programa, de auxílio e socorro às crianças que apresentam vulnerabilidades generalizadas, com força em seu foco essencial também na educação, orientação e esclarecimento dos pais ou responsáveis. Carrega também aqui, me parece, uma sutil crítica social importante. Zola, o que você pode trazer como orientações para nós, por favor? Nós vamos refletir ao amadurecimento dos processos. As pessoas envolvidas por boa vontade, pela prática da caridade, vão inicialmente socorrer.
a carência humana. E isso se chama assistencialismo. Por muito tempo, o assistencialismo vigorou, tem o seu valor, tem a sua importância e trata e saneia dentro da sociedade problemas muito graves, porque a fome, a falta de atenção, de vestuário, isso tudo é uma complexidade muito grande para quem passa. Então, esse assistencialismo, ele é necessário. A sociedade evolui e entende que, além do assistencialismo, ela tem que fazer a promoção social. Inclusive, as estruturas governamentais, incapazes em outros tempos disso, foram se capacitando e entendendo que precisa fazer a promoção social. Então, você assiste e promove. Como é que você promove? Você promove trabalhando oportunidades para que aqueles que têm a responsabilidade possam encontrar novos horizontes. As nossas instituições, então, deixam de ser de assistência social para ser de assistência e promoção. Só que a promoção social é trabalhosa, mais do que a assistência, porque ela requer atenção permanente, cuidado constante, requer proximidade com a legislação vigente, que é uma coisa que as nossas entidades precisam evoluir, se integrar à legislação vigente e aos programas sociais desenvolvidos pelas estruturas institucionais, para que isto tenha sinergia e realmente faça uma melhoria no ambiente. Ou seja, trata-se as necessidades materiais, mas trata-se principalmente do progresso. A inserção social no plano da humanidade é valorizar o espírito, valorizar-lhe o progresso, mostrar-lhe a sua capacidade de superar aquilo que ele está passando, daquilo que ele está enfrentando, daquilo que ele está experienciando. É preciso, na medida de que cada um pense o seguinte: tão importante como dar o pão é promover a educação. Tão importante como dar o pão, promover a educação, é realizar a inserção do progresso para que todos se sintam seguros, altivos e valorizem as próprias conquistas. Assistir, sim, promover também, mas dar dignidade, acima de tudo, é tarefa de todos nós. Excelente, Zola, agradeço as suas considerações. Verdade e Luz. Amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, nós estamos chegando ao final do nosso programa Verdade e Luz, desta edição de número 42 desse ano de 2025, e queremos, é claro, agradecer a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Nós queremos agora que os nossos amigos André Zola e João Boresso façam os seus comentários finais, e ao fim, então, nós também concluiremos aqui a nossa participação. André Zola, por gentileza, os seus comentários adicionais. É de gratidão ao amigo e à amiga, a você, Edgar, a você, o João, ao Gilberto, pelo companheirismo, pelo trabalho que realizamos nesta noite, e vamos nos esforçar todos pela paz do mundo, começando por semearmos a paz em todos os caminhos pelos quais passamos. João Boresso, por gentileza,
as suas considerações finais. As considerações também são de gratidão. Gratidão aos amigos que estão conosco, ou pela web rádio, ou pelo YouTube. Gratidão a vocês, meus queridos amigos, o Edgar, o Zola, o Gilberto, pela companhia. E gratidão a Deus por possibilitar a gente participar de um programa que, como você e o Zola disse, né, são temas complexos, mas que a doutrina espírita traz ensinamentos maravilhosos para nós. A luz que a doutrina espírita traz nos ajuda muito, porque eu sempre falo, nós somos o que mais aprendemos, porque a gente tem que estudar para falar para os outros, né? Então nós somos sempre o primeiro que aprendemos essas coisas maravilhosas. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e rogando que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. Muito obrigado. Agradeço também, mais uma vez, o amigo que nos assiste, a amiga que nos assiste, que nos ouve. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse programa, aliás, só existe em função dos amigos e as amigas que nos assistem. Obrigado, André Zola, obrigado, João Boreço, obrigado, Gilberto Silva, e nós queremos então convidá-lo para acompanhar os programas no futuro, lembrando mais uma vez que aqueles programas anteriores podem ser encontrados no nosso podcast, na web rádio Verdade e Luz, e ainda também no nosso canal do YouTube. Que Deus os abençoe a todos, muito obrigado e até uma outra feliz oportunidade, amigos e amigas. Fiquem com Deus. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.